Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e também 36 a 43. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esse é um texto bastante conhecido do Evangelho, que é normalmente nominado como a parábola do joio e do trigo. Mas o que normalmente a gente não percebe é, primeiro, o contexto em que esse texto é apresentado por Jesus, essa fala é apresentada por Jesus aos seus seguidores. E qual é o seu objetivo? O que é que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos a respeito dessa parábola? A chamada parábola do trigo e do joio é, na realidade, um dos textos mais contundentes do Evangelho, para que a gente possa compreender a identidade da comunidade cristã daquela época, da época inicial, quando a comunidade ainda era minoritária e vivia num mundo que era considerado ou percebido como hostil. É importante a gente entender isso, porque o significado da parábola tem a ver com essa realidade. Os irmãos acompanharam aí a leitura e perceberam que há na parábola a ação do inimigo. O inimigo que semeia o joio à noite não é uma figura mitológica distante. Na realidade, quando Jesus faz essa parábola, quando ele afirma e faz essa comparação, ele está refletindo uma realidade social concreta que aqueles que eram parte da comunidade cristã reconheciam com muita facilidade. Ele está se referindo à inveja e ao conflito entre grupos. A comunidade de Mateus, que é quem recebe esse texto, era composta por muitos judeus seguidores de Jesus, e eles estavam sendo expulsos das sinagogas pelos líderes dos fariseus. E eles, por conta disso, entendiam exatamente qual era essa realidade de estar num lugar, mas de ser compreendido como indesejado. Eles iam para a sinagoga, mas como eram seguidores de Jesus, os líderes da sinagoga, sobretudo
fariseus e tudo mais, os expulsavam. O inimigo, aqui nesse caso, era aquele que desejava destruir a credibilidade do grupo de Jesus, corrompendo a sua identidade. Traduzindo isso numa forma mais simples de entender, o que Jesus está dizendo é que para as autoridades religiosas da sinagoga, sabe quem era o joio? Os cristãos. Por quê? Porque eles eram os estranhos, acabaram de chegar, é um grupo de pessoas que não tem nada a ver com a religião oficial e que eles acabaram sendo muitas vezes perseguidos pelos líderes religiosos, justamente por não seguirem as mesmas normas da sinagoga. E aí então você tem a figura do joio, e o joio era uma erva daninha que nos estágios iniciais, quando plantada, era quase indistinguível do trigo. Para a comunidade de Mateus, que é quem está recebendo a parábola, essa metáfora é muito poderosa. É difícil discernir quem é do grupo e quem é agente externo infiltrado para causar dano. E aí você vai dizer assim, mas espera aí, se Jesus está falando do grupo que o segue, será que tinha alguém naquele grupo, né, daquelas pessoas que eram seus seguidores, não os 12, mas o grupo maior, que estava ali e não tinha interesse, tinha interesse em desvirtuar a relação das pessoas? Você já viu algum grupo em que isso não exista? Você conhece algum grupo, alguma organização social em que você não tem aqueles que parecem que estão lá apenas para criar problema? Pois é, isso também acontecia dentro do grupo dos seguidores de Jesus. Mas aí a figura do joio acaba aparecendo de uma forma muito interessante nesse texto, porque ela vai revelar aquilo que é o ensino mais fundamental desse texto: a paciência do dono da plantação. Você viu que eles pedem para o dono da plantação, mas senhor não plantou sementes boas? Como é que apareceu esse joio aí no meio? Pensando, ele vai mandar retirar o joio. E aí você encontra a paciência do dono da plantação, a ordem para deixar o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita é uma estratégia extremamente sensata do dono da plantação. Primeiro porque ela protege os fracos. E quem são os fracos aí nesse texto? O trigo, porque o outro é invasor. Ela protege os fracos porque arrancar o joio prematuramente arriscaria arrancar também o trigo. Ou seja, uma ação desse tipo que fosse mais radical e que fosse prematura poderia levar a comunidade, que já era pequena e que já era perseguida, a ser inclusive destruída. E a preocupação do dono é: vamos manter os dois juntos para preservar aquilo que precisa ser preservado. A comunidade de Mateus era frágil. Expulsar aqueles que eram suspeitos, ou todos aqueles que tinham não tinham a doutrina correta sobre a lei, poderia fazer com que o grupo ficasse ainda menor. E aqui então a gente aprende algo essencial: a paciência que é demonstrada pelo dono da plantação é uma tática de sobrevivência em um ambiente de perseguição como era aquele. Não é momento de brigar, não é momento de separar, é momento de fortalecer aqueles que estão e que perseveram mesmo no meio de uma situação de perseguição. E aí então Jesus começa a explicar o significado desse texto. Nós vamos lá para a segunda parte do texto, a partir do versículo 36, né? A primeira parte ele apresenta a sua parábola, e do versículo 36 em diante ele começa a explicar. E aqui nós precisamos entender aquilo que pontuamos no início. A comunidade dos seguidores de Jesus, o chamado movimento de Jesus, era composto por pessoas socialmente deslocadas. Não era gente importante, não era gente ligada ao templo, não era gente ligada ao sacerdócio, não era gente de grande destaque na sociedade. A grande maioria era de galileus, pessoas comuns,
pessoas que seguiam Jesus por todo lado, esperando que ele desse alguma palavra de alento e fizesse algo em benefício deles. E isso é importante por quê? Porque nós vamos encontrar na explicação da parábola, Jesus dizendo qual vai ser o destino do joio primeiro. Você percebeu que ele fala do joio? E aí a expressão aí é bastante dramática, porque dá a impressão que ele está falando de inferno, né? Ele fala o fogo e o choro e ranger de dentes vai consumir esse joio. E a gente já lembra logo de outros textos que falam sobre isso e já fica pensando em inferno, né? Na realidade, fogo, choro e ranger de dentes nesse texto não estão ligados primariamente com a ideia de um inferno distante. Para aqueles camponeses, seguidores de Jesus, pessoas simples da população da Galiléia e da Judéia, o fogo era uma imagem muito concreta, eles sabiam muito bem como é que era isso, porque era muito comum a violência romana que queimava aldeias, que produzia fome e por conta disso fazia com que os mais pobres sofressem ainda mais e que produzia com isso vergonha pública que lançava aqueles que eram seguidores de Jesus e que eram desses estratos mais baixos numa situação de marginalização social. E agora vem Jesus e diz: olha, esse joio vai ser destruído. Esses que estão tentando destruir o trigo, aqueles que são realmente povo de Deus, eles vão ser destruídos. Mas por outro lado, você vai ver que Jesus faz uma promessa ao trigo. É o último versículo que nós lemos. Ele diz que, no último versículo diz assim, olha: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Essa é uma promessa que Jesus faz ao que é trigo, para que eles tenham uma reversão total da sua condição de honra. Você percebeu onde é que está a situação? Olha só, você tem de um lado a igreja sendo perseguida, pouca gente, né? E toda aquela pressão da religião oficial para acabar com esse movimento. E aí, Jesus conta essa história para dizer: vocês são considerados pela religião oficial como joio, mas vocês não são joio, vocês são o trigo. E para vocês está reservado o quê? Está reservado o reino do Pai. Aqueles que no presente eram vistos como erva daninha pelas autoridades religiosas e também pelas elites da cidade, no julgamento de Deus serão revelados como a verdadeira colheita. Por isso esse texto serve também como consolo e resistência para os seguidores de Jesus. Ou seja, ele não é apenas um texto para dizer existe quem está comprometido e quem não. Ele fortalece aqueles que estão comprometidos com o seguimento de Jesus. E aí a gente olha para tudo isso e pensa o seguinte: o que é que esse texto pode nos dizer para a nossa realidade atual? O que ele tem a dizer para a igreja hoje? E nós precisamos dizer que temos que ter muito cuidado, porque as igrejas atuais, especialmente aquelas nas suas vertentes mais fundamentalistas, mais fechadas, mais sectárias, têm uma tendência hoje de separar os bons dos ruins. Você já percebeu isso? Como é muito comum? Nós temos hoje igrejas que vivem uma obsessão por pureza e por identificação de inimigos. Ah, não é igual a gente? Não, não pensa igual a gente, é contra a gente. Isso nada mais é do que a igreja tentando identificar quem é o joio, o que é um contrassenso. Basta olhar nas redes sociais, dá uma olhadinha nas redes sociais e dá uma olhadinha na quantidade imensa que você vai encontrar de discursos de ódio religioso, vindo de quem supostamente é trigo. E você olha para aquilo e fala: tem alguma coisa errada. E está mesmo. A parábola do trigo e do joio é um corretivo de Deus contra esse espírito inquisitorial que é muito comum nas igrejas.
A gente precisa entender que muitas vezes, quantas não foram as igrejas locais que foram destruídas, quantas famílias não foram partidas, simplesmente porque líderes ou membros se arvoravam no papel dos ceifeiros antes do tempo. Precisamos ser advertidos de que nós não sabemos a diferença entre trigo e joio tão bem quanto a gente pensa. Aliás, o texto deixa claro, quem vai fazer isso são os anjos e não a igreja. Não queira atropelar o que não lhe pertence. A tentativa de criar uma igreja pura, seja do ponto de vista doutrinário, seja do ponto de vista moral, pode acabar destruindo o trigo frágil que está lutando para crescer. Mas por outro lado, há uma outra advertência que esse texto nos traz. O Brasil atual vive um momento de intensa polarização política, onde muitos evangélicos se veem como trigo, ameaçado pelo joio, e o joio, cada um escolhe o seu inimigo. É o comunismo, é o secularismo, é o seja lá o que for. Isso é um discurso comum hoje no meio evangélico, e é preciso desmascarar essa narrativa. Dá uma olhadinha para a comunidade de Mateus. Ela não tinha poder político, ela não tinha nenhuma importância, era formada por pessoas comuns, eles eram o joio aos olhos do império e da sinagoga. Quando nós hoje olhamos para a igreja brasileira, que busca aliança com o poder estatal para arrancar o joio do campo, ela está repetindo o mesmo papel do inimigo da parábola, e não do dono paciente da plantação. Precisamos perceber isso. E finalmente, a vocação do trigo não é combater o joio. A vocação do trigo é simplesmente ser trigo, dar fruto em meio à adversidade, confiando que a colheita pertence a Deus. Aquilo que eu disse sobre os anjos, não é função da igreja encontrar inimigos e nem combater inimigos. A função da igreja é frutificar. Aliás, Jesus diz isso com todas as letras. Se você quer conhecer aquele que é o seu verdadeiro seguidor, olhe para os frutos que ele produz. Ninguém que segue a Jesus pode estar o tempo todo produzindo fruto marcado por inimizade, por ódio, por perseguição, por exclusão. Impossível. Pode ser o que for, menos seguidor de Jesus. E finalmente, precisamos lembrar que para muitos cristãos brasileiros que vivem como aquela comunidade de Mateus, vivem à margem, por serem mais pobres, desempregados e tudo mais, essa parábola é ao mesmo tempo um alento. No reino de Deus, os que foram confundidos com erva daninha, no texto, brilharão como o sol. A igreja brasileira precisa descobrir a paciência do dono da plantação. Nós precisamos aprender a viver o presente sem a ânsia de controlar o resultado final, porque esse resultado está nas mãos de Deus. É Ele quem toma conta, a igreja é dele, é Ele quem a preserva e é Ele quem a mantém. A nós não cabe fazer essa separação, ela pertence a Deus. A nós cabe produzir, como vimos há poucos dias atrás aqui, a 30, 60 e 100 por um, porque estamos ligados àquele que é o Senhor da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.